falo persona para vocês, eu gosto muito daquela analogia do iceberg. Imagina um iceberg no oceano, a ponta para fora e embaixo ele é enorme. A gente tem 3 tipos de pacientes, eu vou utilizar essa analogia com vocês. Esses 3 tipos de pacientes, a gente tem o paciente número 1. O paciente número 1 está lá em cima do oceano, tem lá a pontinha do iceberg. Esse é o paciente número 1. Esse é o paciente que já te conhece e já compra de você. O paciente número 2, descer um pouquinho ali no iceberg, é o paciente que ele já te viu, ele já te acompanha, mas ele ainda não compra de você. Ele sabe que você existe, mas ainda não compra seu, ainda não faz nada com você. E o paciente número 3 é o restante daquele iceberg. É o paciente que realmente não sabe que você existe, ele não sabe que precisa do seu produto ou do seu serviço. Olha que incrível. Ele não sabe, ele nem imagina o que é uma harmonização, ele nunca nem cogitou a possibilidade de fazer um preenchimento de olheiras para harmonizar essa face dele, deixar ele com o ar mais descansado. E pensa comigo, se isso, imagina, o paciente número 1 do iceberg é aquela pontinha lá em cima, e o restante é tudo lá embaixo. Agora vocês imaginam o quanto não tem pra gente buscar esse paciente número 3. Bom, como que eu faço então, Camila, para atingir esses pacientes número 3 que você tá falando, que é toda essa parte de baixo aí do iceberg? Bom, a gente tem que alinhar as expectativas, mas como que eu faço isso? Quando você faz a produção de conteúdo, aquele paciente nunca imagina que você existe, de repente, eu lá no Instagram do Espaço Camila Nascimento, tô falando que algo que me incomodava muito é quando eu dava risada e meu nariz parecia o esmilinguido, caía a ponta para baixo. De repente, eu toquei na dor desse paciente número 3. Meu Deus, agora ele tá caindo pro paciente número 2 porque ele sabe que eu existo, mas ainda calma que ele não se tornou o paciente número 1 ainda, mas ele sabe que eu tô ali. Então, esse é o paciente número 3. Só que para eu atingir esse paciente número 3, eu tenho que alinhar as expectativas com ele. Ele tem que saber que, de fato, eu estou buscando esse paciente, mas que realmente eu vou trazer ele perto de mim para me acompanhar, porque ele nem sabe que eu existo. Um detalhe importante, levando em consideração sobre o iceberg desse paciente número 3, eu tenho que alinhar as expectativas. Então, logo de cara, eu já vou fazendo a produção do conteúdo lá no meu Instagram, porque ele começou a me acompanhar, e eu tenho que falar para ele, na hora, o valor da consulta. Por exemplo, assim, acontece sempre, mas hoje em especial, até comentei isso com a Paula, a paciente, olha que interessante. Essa paciente é a paciente número 2. Ela já me conhecia há um tempo, já me acompanhava e tudo mais, mas ela nunca havia me chamado. E eu lembrei dela, por algum motivo, eu fui rodando o meu WhatsApp e eu vi que ela havia postado um status. E eu vi que a imagem dela estava transmitindo algo de muito cansaço. Ela tem em média 30 anos. E eu chamei. Eu falei, Lu, tudo bem? Como que você tá? E eu tenho uma estratégia, inclusive, em relação a esse paciente número 3, né? Que me acompanha ali, vai me olhando e tudo mais. E eu chamei ela e falei, Lu, fala pra mim, como que você tá? Ela falou, oi, Cá, tudo bem? Perguntei como que ela passou, mas lembrando que eu já conversava com essa paciente tempos, né? Ela já estava ali, que é a estratégia que eu utilizo dentro do WhatsApp. Porque, como eu falei lá no começo, o paciente ele não é um saquinho de dinheiro. Ele é uma pessoa. Então, não tem que só chamar ele pra querer vender ou enfiar alguma coisa nele. Jamais, de forma alguma, porque isso não funciona. Nem a curto prazo e nem a longo prazo. O paciente sente isso, algo muito genuíno da nossa parte. E eu conversei com ela e falei, Lu, conta pra mim. Você já pensou em alguma vez fazer harmonização facial? Ou você já fez toxina botulínico, botox? A gente tem que falar a língua do paciente sempre, nada técnico. Eu falei, já pensou em fazer botox ou um preenchimento? Enfim, conversando com ela de forma geral, eu agendei R$ 7.790 e ela já queria fazer o Pix para mim do primeiro ml à vista. Olha que incrível. Então, toda a estratégia que eu fui utilizando com ela no WhatsApp, eu consegui trazer ela, a consulta, e eu tenho a prova para mostrar para vocês, que inclusive eu vou até pedir para eles subirem depois até o print dela agendando, e tá super empolgada, e já fez até o Pix. Eu falei, não há necessidade de você fazer o Pix do valor total do primeiro ml, faz só o da consulta. Tá agendada. Vocês entendem que essa paciente estava ali me acompanhando? Ela já era o número 2, porque ela sabia que eu existia, mas ainda não havia feito nenhum tipo de serviço comigo dentro da harmonização facial. E eu fui buscar essa paciente, só que ela era o número 2.